vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Israel foi conduzido pelo Senhor até o Monte Sinai. Esse foi um momento muito importante da história do Israel da Bíblia e muito importante para nós entendermos a Bíblia. Mas quando nós recebemos Jesus, sem que nós tenhamos todo o conhecimento bíblico no momento que a gente recebe Jesus, em Jesus nós fomos para o Monte Sião, que representa a Nova Jerusalém. Deus havia falado com Abraão, Isaque e Jacó, não existia a Bíblia. Deus falou por revelação, eles creram e andaram com Deus dentro de suas humanidades. Deus disse que ia dar a Abraão um filho, uma descendência numerosa, uma terra, e abençoar todas as famílias da terra, que a descendência deles ia ser escrava no Egito por 400 anos, depois Deus ia tirá-los e levá-los para a terra prometida. 400 anos se passaram, e se nós lermos a Bíblia prestando atenção, boa parte deles eram idólatras. E eles sabiam mais ou menos alguma coisa de Deus, mas eles estavam mais para a idolatria do que para conhecimento de Deus. Naqueles dias que a Bíblia não estava escrita, e mesmo hoje, para muçulmanos, judeus, inúmeras situações, Deus se revela como se revelou para o apóstolo Paulo. Deus se revelou a Moisés com todos os detalhes em Êxodo 3, 4. Deus se revela ao Egito e aos judeus através das 10 pragas, com todos os detalhes que não vamos citar. Deus revela o seu poder quando abre o Mar Vermelho, com todos os detalhes. Deus revela o seu poder quando os mantém, mandando o maná e a nuvem, a coluna de fogo, e assim Deus se revelou 400 anos depois, agora para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, para que eles pudessem tomar uma decisão se eles iam andar com Deus ou não. Aí o Senhor foi conduzindo, os levou até o Monte Sinai, ou Monte Horebe, uma montanha de 2.225 metros, uma montanha grande. O Senhor falou para Moisés subir no monte, e ali Deus fez a aliança do Monte Sinai. É igual Velho Testamento, que é igual Velha Aliança. No momento da aliança, a montanha toda tremia, envolto em nuvens, tempestade, um fogo desceu sobre a montanha. Moisés falava com Deus, ninguém ouvia nada, mas quando Deus respondia, era uma voz de trovão que ia aumentando. Esses detalhes estão em Êxodo 19, não vamos ler por causa do tempo, e também fica muito monótono parar toda hora para ler, mas está lá em Êxodo 19, o volume foi aumentando, deu um medão no povo, deu um medo, mesmo porque os mandamentos são impossíveis de cumprirmos nos mínimos detalhes, e pela lei de Moisés, Deus indicou que era impossível mesmo, mas a santidade dele é naqueles termos, mas ele está disposto a perdoar desde que haja arrependimento de pecado. O inocente animal morria no lugar do pecador, simbolizando Jesus, e assim Deus salvava, e é assim que Deus salva, não que a gente consiga cumprir a lei de Moisés. A partir desse momento, todo o Velho Testamento, esses livros que chamamos Velho Testamento, que significa Velha Aliança, tem sentido em relação a esse momento, que Deus havia manifestado o seu poder e fez uma aliança. Ele começou assim: eu tirei vocês do Egito com asas de águia. Em outras palavras, eu disse que ia tirá-los, e eu tirei. Em outras palavras, eu sou Deus que cumpre a palavra, sou Deus que tem poder. Os deuses do Egito não tinham poder. E ele continuou dizendo: se atentamente ouvirem a minha voz, agora que vocês me conhecem, agora que eu me revelei, agora que eu manifestei o meu poder, agora que eu mostrei que eu sou fiel, se atentamente ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa e um povo totalmente peculiar e especial de Deus na terra, pois era a etnia que Deus fundou do zero. Falou: Abraão, vou te dar um filho. Aí vocês conhecem a história. Deus fundou a etnia do zero.
Então seria um povo totalmente particular e especial, pois é a etnia que tinha conhecimento de Deus, revelação de Deus, enquanto os outros povos da terra não tinham. E Deus havia chamado para ser um reino de sacerdotes. O sacerdote faz a mediação entre Deus e os homens. O que faz a mediação para salvar é Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens que faz essa mediação resolvendo o problema do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas Israel é um reino de sacerdotes no sentido que faz a mediação entre Deus e os homens como instrumento da revelação histórica de Deus. Tudo o que sabemos de Deus e através dessa etnia que Deus formou e através da história dessa história de revelação de Deus por meio dessa etnia contida na Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo. Portanto, Israel, através da Bíblia, através do Messias, que é Jesus, é um reino de sacerdotes, pois o conhecimento que nós temos de Deus vem de Israel e a salvação e o Salvador vem de Israel, e nesse sentido Israel é um reino de sacerdotes. Veja que Deus falou: se atentamente ouvirem a minha voz, agora que vocês me conhecem, sempre é pela graça. Deus revela pela graça, Deus perdoa pela graça, depois vem a responsabilidade humana. Se atentamente ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos. Agora que vocês me conhecem, andem comigo. Não seria muito fácil, mas era possível, porque vários andaram com Deus e buscaram a face de Deus. Todo o Velho Testamento, esses livros que chamamos de Velho Testamento, Velha Aliança, tem lógica a partir desse momento. Por exemplo, se Israel estava bem ou mal no tempo dos juízes, é em relação à aliança. Se Davi foi o homem que andou segundo o coração de Deus e teve os sucessos que teve em relação à aliança. Se Isaías, Miqueias, Amós e Oséias, que profetizaram no mesmo período, falaram que os assírios viriam, iam destruir o norte de Israel, iam escravizar as 10 tribos do norte, porque eles estavam sempre muito longe de Deus, é em relação a esta aliança. Se Salomão se distanciou de Deus e Deus dividiu o reino, reino do sul, 2 tribos, reino do norte, 10 tribos, é em relação a essa aliança. Se Jeremias disse: a Babilônia virá e levará o reino do sul para o cativeiro 270 anos, é em relação a essa aliança. Quantas vezes lemos em Jeremias: vocês quebraram a aliança? Quantas vezes lemos em Ezequiel, nesses profetas todos: vocês quebraram a aliança? Então, toda a Bíblia, Velho Testamento, só faz sentido à luz dessa aliança no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, e a partir daí Deus revelou a lei de Moisés. Aí eles chegaram no Monte Sinai, eles fizeram uma aliança com Deus, teve outra vez uma manifestação de poder, a montanha tremia, o que não faltou foi manifestação de poder. Nós queremos poder, nós queremos avivamento. Inúmeras vezes Deus não impede, ou seja, tem milagres, tem bênçãos, tem situações, mas 40 dias no cume do Monte Sinai, quando Moisés desce, eles já estavam de novo na idolatria. Arão havia feito 2 bezerros de ouro, e ao longo daqueles 40 anos no deserto, eles estavam na idolatria inúmeras vezes. Por fim, o Senhor disse que eles não iam entrar na terra prometida. Não faltou poder quando abriu o Mar Vermelho. Não faltou poder durante as 10 pragas. Não faltou poder para descer maná. Não faltou poder para tremer uma montanha inteira e uma voz muito forte, que Deus não fala com voz de trovão todo dia. Falou na aliança do Monte Sinai, falou no batismo de Jesus, falou ali no Monte da Transfiguração, falou em João 12, quando Jesus indicou que ia morrer, teve uma voz de trovão ali em João 12, mas não é todo dia que Deus está falando com voz de trovão. Então não faltou poder, não faltou revelação, mas logo eles desviaram, e eles não permaneceram, e eles não entraram na terra prometida. Mas tem aquela minoria fiel, que através dela a Bíblia chegou até nós, e através da Bíblia e de Jesus, Israel é um reino de sacerdotes.
Mas eu e você não fomos levados por Jesus para o Monte Sinai. Nós também não fomos para o Monte Moriá, onde estava o templo. O Senhor Jesus nos levou para o Monte Sião. Monte Sião é esse lugar onde Davi conquistou uma fortaleza dos jebuseus e passou a morar ali. Porque ele era o rei Davi, ele melhorou as muralhas, ele construiu um palácio, e quando a arca voltou dos filisteus, ele fundou o tabernáculo de Davi nas imediações das muralhas do palácio do rei Davi. Então, o Monte Sião é simbolismo de um lugar que tem louvor e adoração o tempo todo, não tem sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais estavam no Monte Moriá, onde estava o templo, e a aliança do Velho Testamento era simbolizada pelo Monte Sinai. Quando nós recebemos Jesus, Jesus nos levou para o Monte Sião. Porque Davi passou a morar no Monte Sião, a partir daí se desenvolveu a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém só existe porque o rei Davi passou a morar nessa fortaleza dos jebuseus, a partir da reforma toda que ele fez, as melhorias todas. Então aí surgiu, porque o rei morava lá, foi desenvolvendo e surgiu a cidade de Jerusalém. Então o Monte Sião na Bíblia, ele é simbólico da Jerusalém da terra. E a Jerusalém da terra é simbólica da Jerusalém do céu. Quando nós recebemos Jesus, nós entramos no Monte Sião. Nós não precisamos da velha aliança, não que ela não tenha importância nenhuma, nós vamos explicar isso daqui a pouco melhor. Nós não precisamos da simbologia da velha aliança. Nós não precisamos dos sacrifícios do Monte Moriá, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós somos levados para o Monte Sião, lugar de louvor e adoração do tabernáculo de Davi por 24 horas, sem necessidade de sacrifícios de animais, porque Jesus morreu por nós, e nós fomos levados em Jesus, certificado de garantia que nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Em Jesus nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Em Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus nós vamos participar dos maravilhosos cultos do céu. Quando nós lemos Apocalipse, quando eu leio Apocalipse, é uma mensagem assim cíclica. Jesus volta no 6º selo, Jesus volta na 7ª trombeta, Jesus volta na 7ª taça da ira do Cordeiro, e conforme a mensagem vai desenvolvendo, aqui e ali milhões de anjos vão assim se aproximando do trono de Deus para aquele louvor maravilhoso, e eu falo para mim mesmo, mas eu não estou lá. Aí eu vou lendo o texto, tem um determinado momento que a igreja arrebatada fala, agora eu estou lá, agora eu faço parte, eu faço parte dessa adoração. Em Jesus, ele nos levou para o Monte Sião, para a Nova Jerusalém, simbolizada pelo Monte Sião, simbolizada pela Jerusalém da terra. Ele nos levou para lá e vai ter manifestação de poder muito grande. Na velha aliança tremia uma montanha. Na nova aliança vai tremer céu e terra. Antes de Jesus voltar, vai tremer céu e terra. Toda essa criação vai tremer e vai surgir novos céus e nova terra. Mas a exortação da palavra de Deus é essa: se aquele povo que teve tanta revelação de Deus e tanto poder, depois não temeu, voltaram para a idolatria e não continuaram nas bênçãos de Deus e não entraram na terra prometida, pode acontecer conosco. Por isso o autor de Hebreus aqui e ali exorta os hebreus, e serve para nós, não desvia. Sabe de onde? Sabe onde você chegou? Você chegou na Nova Jerusalém. Se você faz parte do grupo dos salvos, você chegou na assembleia festiva, que é os milhões e milhões de anjos cantando. Você agora tem o Salvador, agora você tem
o sacerdote, mediador entre Deus e os homens, aproxima Deus dos homens, que é Jesus, por meio do sacrifício de si mesmo. Agora você tem o sacerdote, agora você tem o Cordeiro de Deus, agora você tem o Salvador, agora você tem o Senhor, agora você tem o mediador da nova aliança. Agora em Jesus você está na velha aliança, você está na nova aliança, você está no Monte Sião, você não está no Monte Sinai, você está no Monte Sião pela nova aliança por meio do sangue de Jesus. Para entender esse ponto também, ele é um pouquinho assim obscuro, se ele não é bem esclarecido, porque a Bíblia fala de nova aliança, porque tem uma velha aliança. Mas quando fala novo, a gente para coisa velha, vamos jogar fora, não é bem assim. A velha aliança ela é muito importante e a nova aliança também. Tem a velha e tem a nova. Se tem uma nova, ela é nova em alguns aspectos, mas ela não é nova em todos os aspectos. A nova aliança e a velha aliança têm os mesmos princípios de redenção e a mesma moralidade. Ainda assim, a nova aliança é nova num certo aspecto. Na velha aliança, por exemplo, o pecador tinha que se arrepender e crer em Deus. Na nova aliança, o pecador se arrepende e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Na velha aliança, os sacerdotes simbólicos, Arão e os seus filhos, faziam a mediação entre Deus e os homens, aproximando Deus dos homens por meio de sacrifício de animais. Eles não eram propriamente mediadores, porque eles eram pecadores, mas eles eram mediadores simbólicos. O sacrifício de animais também não resolvia nada, mas simbolicamente, por simbolizar Jesus, resolvia. Na nova aliança, você não tem sacerdotes simbólicos, pecadores, você tem o Filho de Deus, que da Trindade se torna Deus, homem e Deus sem pecado, que faz a mediação entre Deus e os homens, resolvendo o problema do pecado por meio da morte de si mesmo em nosso lugar. Você vê que os princípios de salvação e redenção são os mesmos. Na velha aliança, aspergia o sangue sobre o altar de bronze, e uma vez por ano o sacerdote principal entrava no Santo dos Santos 2 vezes. Primeiro ele sacrificava em prol de si mesmo, dos sacerdotes e dos líderes, ia lá, abria a cortina sobre mandamento de Deus, aspergia o sangue sobre a tampa da arca, simbolizando propiciação. A ira de Deus estava aplacada, porque o inocente animal havia morrido por eles. O segundo sacrifício, sacrificava um bode com todos os detalhes, tem muitos detalhes nessa cerimônia do Dia Nacional da Expiação, está lá em Levítico 16. Ele matava o segundo animal, ia lá no Santo dos Santos, aspergia o sangue, significando propiciação. A ira de Deus estava aplacada, porque o inocente animal, que simbolizava Jesus, tinha morrido por eles. Então, na velha aliança tinha propiciação, tinha expiação. Quando o sangue era aspergido, significava expiação. Os pecados estavam cobertos. Deus não via mais, porque o inocente animal havia morrido. Na velha aliança tinha propiciação. Deus não estava mais irado, porque o inocente animal havia morrido no lugar do pecador. Na nova aliança tem aspersão do sangue de Jesus. Expiação. Deus não vê mais os nossos pecados, eles estão perdoados porque Jesus morreu em nosso lugar. Na nova aliança tem propiciação. Deus não está mais irado porque Jesus morreu no nosso lugar. Na velha aliança, o sacerdote entrava no Santo dos Santos simbólico. Na nova aliança, Jesus entra no Santo dos Santos, que é a própria Trindade. Ele está à direita de Deus Pai, do Todo-Poderoso, ele está à direita da majestade, e ele abriu o caminho do Santo dos Santos para nós. Os princípios de redenção são os mesmos, na velha e na nova. Os princípios, a moralidade é a mesma. O que é pecado no Velho Testamento é pecado no Novo: adulterar, mentir, jurar falsamente, não matarás. Os mesmos pecados continuam sendo pecados no Novo Testamento. Ainda assim, a Bíblia diz que nós estamos numa nova aliança. Nós recebemos Jesus, nós entramos no Monte Sião.
Não precisa mais matar animais. Não precisa mais do Monte Moriá. Não precisa mais do tabernáculo de Moisés. Não precisa mais do templo de Salomão. Não precisa nada disso mais, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele é totalmente insubstituível. Não precisa mais do cerimonial da velha aliança. Não precisa de Monte Sinai. Não precisa de Monte Moriá. Nós precisamos estar no Monte Sião, lugar de louvor, lugar de adoração, lugar de entrar na presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. E a certeza que, tendo entrado no Monte Sião, nós vamos para Nova Jerusalém. Vai tremer tudo, mas está garantido em Jesus. Vai tremer, mas nós não vamos tremer. Vai tremer a criação, mas nós não vamos tremer. Vai tremer toda a criação, mas nós não vamos tremer. Vai tremer tudo, mas Jesus não vai tremer, porque Jesus é o que vai fazer tremer. Vai tremer tudo, mas a Nova Jerusalém não vai tremer. Nós vamos estar no reino inabalável de Deus, porque em Jesus nós entramos no Monte Sião. O assunto é profundo, porque o livro de Hebreus é profundo, porque o autor do livro de Hebreus disse: eu não vou lidar com princípios elementares, e ele lidou com a profundidade da pessoa e da obra de Jesus, para ver se aqueles crentes que estavam desviando por causa de perseguição não desviassem, entendendo aonde eles tinham chegado. E agora o texto fará sentido para vocês. Hebreus 12, verso 18, se você puder acompanhar olhando aqui na tela, é possível também, não é pecado, você pode olhar aqui na tela, se você enxergar. Se você olhar a tela, se não está vendo nada, parece um fantasma, é que você não enxerga de longe, aí você olha na Bíblia, mas se você conseguir ler a tela lá, acompanha na tela, estamos lendo na Nova Almeida atualizada. Hebreus 12, verso 18, os judeus chegaram no Monte Sinai. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas e à tempestade. Isso é o Monte Sinai sacudindo. Verso 19. Ao toque da trombeta e ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Deus ia aumentando a voz em Êxodo 19. E o povo chegou uma hora que deu medo, e mandamento que ninguém consegue obedecer 100%, o povo começou a gritar: para, deu medo. Verso 20, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Verso 21, na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas nós não chegamos lá. Em Jesus nós chegamos no Monte Sião. Verso 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Monte Sião, simbólico de lugar de louvor e adoração. Monte Sião, simbólico de Jerusalém. Jerusalém, simbólica da Nova Jerusalém. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, é a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aos milhares, na verdade são milhões e milhões de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Nós vamos entrar no culto dos céus. Nós vamos louvar com milhões de anjos, mas nós vamos louvar totalmente envoltos na presença de Deus e na glória de Deus. Quando Deus manifestou um pouco da sua glória no Monte Sinai, ele disse: fala para o povo não chegar perto que eles vão morrer. Quando Moisés disse: eu quero ver o Senhor, Moisés falou: ninguém pode me ver, quem me vê vai morrer, você vai viver um pouquinho só, fica atrás de uma pedra. E o Senhor passou assim com um pouco de sua glória e Moisés não morreu. Mesmo Moisés envolto na presença e glória de Deus no Monte Sinai, foi limitado. Nós não suportamos Deus no esplendor de sua glória, mas nós vamos para Nova Jerusalém e vamos viver com Deus
Deus o esplendor de sua glória, e nós vamos entrar no louvor do poder, aleluia, nós vamos entrar na assembleia festiva da presença de Deus. Verso 23, ainda onde nós chegamos em Jesus, nós chegamos à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. É uma expressão toda complicada, significa o seguinte: nós somos salvos, nós estamos no grupo do salvo. Primogênito na Bíblia, muita atenção aqui, vai te ajudar a entender a Bíblia. Primogênito não é só o primeiro que nasceu. Primogênito significa primazia. O primogênito tinha privilégios que os outros filhos não tinham. Tinha mais herança, mais autoridade. Ele assumia a liderança do clã quando o pai morria. Então, o primogênito tinha primazias. Nós temos primazias em Jesus. Quando a 7ª trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primazia. Nós somos dos grupos dos salvos. Quando a 7ª trombeta tocar, os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Nós temos primazia, porque nós temos Jesus. Verso 23, nós chegamos à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Para simplificar, nós estamos no grupo dos salvos. Aleluia! Quando tocar a trombeta, nós estamos no grupo dos salvos. Vocês chegaram a Deus em Jesus, chegamos ao juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Somos nós, né? Nós aperfeiçoados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Chegamos, verso 24, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando nós recebemos Jesus, nós estamos garantidos que nós vamos para a Nova Jerusalém. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o sacerdote da nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo da nova aliança, recebemos o perdão de pecados que há no sangue de Jesus, a aspersão do sangue de Jesus, que faz a expiação, cobre os nossos pecados, estão perdoados, faz a propiciação, Deus não está mais irado, nós chegamos ao mediador da nova aliança. O que tem de novo nessa nova aliança? Se ela tem os mesmos princípios de salvação, ela tem a mesma moralidade. Na nova aliança, o sacerdote é Jesus, não é Arão, santo, perfeito, puro. Na nova aliança, o sacrifício é de Jesus, não é de animais. Na nova aliança, o sangue que faz com que tenhamos perdão de pecados é o sangue de Jesus. Na nova aliança, a gente entra na presença de Deus. Não tem que esperar o ano inteiro para o sacerdote principal entrar no Santo dos Santos. Pela vida da oração a gente entra na presença de Deus. Vida de oração, vida de adoração, está tudo garantido. A criação vai abalar, mas nós somos inabaláveis. A criação vai abalar, mas Jesus é inabalável, e é Ele que vai abalar tudo. Ele vai abalar tudo, céus e terra vão ser abalados, mas eu e você estamos no reino inabalável de Deus, aleluia. Por isso aqui e ali, chega até a ser cansativo, mas necessário, por isso que aqui e ali o autor de Hebreus, desde o capítulo 1 está falando, desde o capítulo 2 não desvia, não desvia, não desvia. Aqueles hebreus estavam lá com luta que todo mundo tem, luta de perseguição, não desvia, não desvia, não desvia. Entenda a pessoa e a obra de Jesus e não desvia, fica firme. Inclusive nesse capítulo, eu não vou ler por causa do tempo, ele até diz, olha, Deus disciplina os filhos que amem essas tribulações que estão passando, Deus usa para a disciplina e para gerar santidade, não desvia, não desvia. E é o próximo verso 25, tenham cuidado, e não recusem ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam no monte Sinai. Deus falava com a voz de trovão. Em seguida se tornaram idólatras. Depois duvidaram que Deus ia derrubar a muralha de Jericó. Depois se envolveram em muitas outras idolatrias. E ao longo dos séculos,
desses 1.500 anos do Israel bíblico, eles se desviaram inúmeras vezes. Mesmo a turma que entrou na terra prometida de 20 anos para cima, 40 anos depois, os mais velhos tinham 60 anos de idade, mesmo aqueles que entraram, muitos deles se envolveram em idolatrias. No final de Josué, quando Josué faz o seu longo discurso e diz, eu e a minha casa serviremos o Senhor, aí Josué olha para eles, se é verdade, então lança fora os ídolos de vocês. Essa turma que tinha 60 anos, ou tinha 59, ou 58, seja lá o que for, essa turma que entrou no final de Josué, que conquistaram a terra prometida, no final de Josué ele fala, então lança fora os ídolos de vocês. Então ele está dizendo, se eles que ouviram essa voz que aumentando e dava medo, depois desviaram, quanto mais nós, as consequências que virão sobre nós, pois Deus nos fala do céu a partir do Espírito Santo que está aqui dentro de nós. Verso 25, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem devidamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, porque não vai abalar só uma montanha, vai abalar toda a criação. Antes da vinda de Jesus, vai ter sinais cósmicos, aí Jesus vai nos levar para a Nova Jerusalém. Verso 26, naquele tempo, a voz dele abalou a terra, na verdade o Monte Sinai. Mas agora ele promete dizendo, citando Ageu, mais uma vez, não abalei só a última vez, vai ter mais uma vez. Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Irmãos, isso aqui a Bíblia deixa claro que é literal. Os teólogos ficam interpretando assim, mas não tem como fugir que vai abalar a criação toda e vai surgir novos céus e nova terra, mas nós somos inabaláveis em Jesus. Verso 27, ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas. Toda essa criação vai ser abalada. Segundo Pedro, capítulo 3, diz que os elementos abrasados se desfarão. Deus vai fazer uma fogueira universal aí, uma explosão nuclear do tamanho de um bonde, que está profetizado isso, para que permaneçam as que não podem ser abaladas. Verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e temor. Nós estamos no reino inabalável. A nova Jerusalém não é dessa criação que vai ser abalada. O novo céu e a nova terra não é dessa criação que vai ser abalada. Quando abalar tudo, não vai abalar o crente. Quando abalar tudo, não vai abalar a Nova Jerusalém. Quando abalar tudo, não vai abalar Jesus. E quem vai fazer tremer tudo é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas nós estamos no reino inabalável. Pelo sangue de Jesus, nós somos do Senhor. Quanto a este abalo, por mais que dá um medinho, mas você é inabalável, fica calmo. Preciso mostrar-vos na Bíblia, senão você vai dizer, pastor Ciro, esse pastor fala, cada um levanta, fala uma coisa, mas eu vou ler a Bíblia, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Segunda volta de Jesus, sexto selo, Apocalipse 6,12, acompanha aqui na tela, mas se você olhar para a tela, todo embaçado, parece um fantasma, é porque você não enxerga de longe, aí você olha para a Bíblia. Mas se você conseguir enxergar de longe, acompanha aí. Apocalipse 6, 6:12, vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. Verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, não todas as estrelas são maiores do que o planeta Terra, mas meteoros vão cair.
como João viu, a visão é como ele descreveu, mas não é literalmente as estrelas. As estrelas são bem maiores que o planeta Terra, que ele é um cisquinho. O planeta Terra é um cisquinho. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. Verso 14. E o céu se recolheu como pergaminho quando se enrola. Pergaminho enrolado, você não enxerga nada. Você não vai enxergar nada, vai abalar céus e terra. Você olhar para cima, você não vai ver. Onde está a estrela tal? Onde está as Três Marias? Você não vai ver nada. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Não vai ter nada na terra que não vai tremer. Em seguida, Jesus vai voltar em grande poder e glória. Isso é o finalzinho da grande tribulação. Apocalipse 16, verso 18, é o mesmo momento. É a 7ª taça da ira do Cordeiro. Acompanha aí comigo. Mas não tenha medo, tá, irmão? Estou lendo, não tenha medo. Você é inabalável. Ficou claro isso aí? Agora, se você desviar, não garanto nada. Mas você está com Jesus, você é inabalável. O autor de Hebreus escreveu para os crentes não desviar. Você é inabalável. Você está na Nova Jerusalém. Você tem o mediador da nova aliança. Você está na Assembleia Festiva. Ah, se desviar, não sei não. Aí você está abalável. Apocalipse 16, 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Verso 19. E a grande cidade, onde vai morar o anticristo, não tem a mínima ideia. Uns falam que é Bruxelas, outros falam que vai ser Roma, outros falam que vai ser Jerusalém. Às vezes eu acho que vai ser Brasília, mas não tenho certeza. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, simbólico do governo do anticristo, para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Verso 21. Todas as ilhas fugiram, desaparece. Treima tudo, desaparece. Montanha cai, desaparece. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Verso 21, também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, por aí tá bom, vamos parar aqui mesmo, eu quero dizer para você que vai abalar céu e terra. Mas eu e você estamos no reino inabalável. Porque nós já entramos na Nova Jerusalém. Nós temos certificado de garantia. O certificado é Jesus. Claro que ele está falando para eles, mas se vocês desviarem, aí vai complicar. Porque não vai abalar uma montanha, vai abalar céu e terra. Então fica firme com Jesus. E qual é a maneira de ficar firme com Jesus? 2 maneiras. Primeiro, aprender com o exemplo das pessoas antigas. Pregamos domingo passado, falamos isso. Eles tinham fé. Fé era convicção de fatos que não vêm, certeza de que Deus existe, que lhes dava a certeza das coisas que esperavam. E aí ele citou Abel. Abel era crente, a Bíblia não estava escrita. Mas ele temia Deus, o seu louvor, a sua adoração, o seu sacrifício eram recebidos. Também Enoque temia Deus, andava com Deus, Deus o levou para si. Também Noé, estava tudo ruim nos dias de Noé, Deus ia mandar um juízo. Jesus disse que antes da volta dele será como os dias de Noé. Mas a Bíblia diz que Noé temia Deus, tinha certeza de fatos que não via, realidade do Deus invisível e a certeza das coisas que esperava, por isso andava com Deus. Aí quando Deus falou vai ter dilúvio, faz uma arca, fez uma arca. E qual é a maneira de não desviar? Perseverar como essas pessoas e focar em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Com lágrima, com tristeza, se sentindo abandonado, não entendendo, que tem hora que é meio difícil de entender, quando vem um acidente repentino, alguém morre, a gente fica, Senhor, Senhor, os seus anjos, foca em Jesus, mesmo quando a gente não entende todas as coisas.
Porque nós estamos no reino inabalável do Senhor. Nós estamos na Nova Jerusalém, nós temos o Espírito Santo, nós temos o sangue da aspersão, nós temos o mediador da nova aliança. A nova aliança é igual à velha, nos princípios de salvação, na moralidade, mas na nova aliança o sacerdote é Jesus, o sacrifício é Jesus, e o sangue de aspersão é o sangue de Jesus, e nós entramos no reino inabalável de Deus. Os primeiros versos, eu já estou terminando. Agora nós estamos fazendo qual é a diferença? Você está no Monte Sião, você não quer perder a bênção? Foca no exemplo dos passados e foca em Jesus. Hebreus 12, verso 1. Portanto, Hebreus 12, 1, vou ler uns versos aí, já estou terminando. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é o pessoal do capítulo 11. É Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Isaac, Jacó, é a turminha do verso 11, capítulo 11. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Perseverança é o contrário de ser desviado. Corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que livra de peso de pecado? Pede perdão, o sangue de Jesus faz a aspersão. Está difícil de parar de pecar aquele pecado? Senhor, pelo Teu Espírito Santo, me dá a libertação. Tem gente que luta com cigarro, luta com a bebida, luta com a mentira, luta com não sei o quê. Peça perdão e fale, eu preciso do poder do Espírito Santo, mas eu não vou ficar nesse pecado. E eu preciso do poder do Espírito Santo, mas eu não vou ficar com esse vício. É assim que se livra do peso do pecado. Sangue de Jesus, poder do Espírito Santo. Verso 2. Fora seguir os exemplos desses que perseveraram, olha para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumação da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Abel perseverou, Enoque perseverou, o pessoal do capítulo 11 perseverou, Jesus também perseverou. Só que Ele é o consumador da nossa fé. Olha para o Senhor, ora para o Senhor, clama, ora para o Senhor, peça a Deus, ora ao Senhor, Ele perdoa pecados, Ele liberta de pecados, ora ao Senhor, teme a Deus, arruma um tempo para ler a Bíblia, arruma um tempo para orar, arruma um tempo para estar na presença de Deus. Parece que não está acontecendo nada, está acontecendo, porque Deus sabe todas as coisas. Nós estamos vivos por causa dEle. A Bíblia diz que a vida é dom de Deus. Atos 17, Paulo pregando em Atenas, nós respiramos por causa dEle. Nós temos vida por causa dEle. Nele nós nos movemos, existimos e somos. Tudo isso nele. Ele está muito próximo, o apóstolo Paulo fala, ele está muito próximo. Como se tateando nós pudéssemos tocá-lo, mas nós não conseguimos tocar Deus. Deus é Espírito. E Ele não é as coisas criadas. Ele está tão próximo como se nós pudéssemos tocá-lo. Ele é imanente. Mas Ele está tão próximo, nós não podemos tocá-lo, porque Ele é transcendente. Ele não faz parte da criação, mas Ele não está longe. Se você clamar, Ele ouve. Se você disser, eu quero amá-lo e andar nos teus caminhos, Ele ouve. Se você disser, eu preciso do Senhor, Ele ouve. E Ele vai dar sede no seu coração, Ele vai dar amor no seu coração, Ele vai abençoar sua vida. Então, como é que resolve para eu não sair desse reino inabalável, para eu não desviar? Lembra que no passado pessoas perseveravam, e olhe para o autor e consumador da fé, é Jesus. Às vezes o pessoal se escandaliza com a igreja, com ministérios, é complicado. Se você vai olhar para homem, é complicado. Porque Jesus já disse que no reino de Deus, o diabo vem e semeia joio. Onde tiver crente, vai ter joio. Você vai ficar olhando para homem, olha para a Bíblia
e para o autor e consumador de nossa fé. Vai ter trambique para todo lado. Trambique com dinheiro, trambique com mulher, trambique com tudo. Vai ter escândalo para todo lado. Você olha para Jesus, olha para as Escrituras, olha para a fidelidade de Deus na história. Veja que Ele fez uma velha aliança e disse que ia fazer uma nova aliança. E eu e você estamos na nova aliança, estamos na Nova Jerusalém, estamos na Assembleia Festiva, estamos no grupo dos salvos, nós estamos no Monte Sião, chamados para adoração. Nós não estamos no Monte Moriá, não tem que fazer mais aqueles sacrifícios. Também não estamos no Monte Sinai, para morrer de medo e não ter poder do Espírito Santo. Na nova aliança a gente tem poder do Espírito Santo para ter uma vida santa. Aleluia, glória a Deus. Vamos terminar com oração. Aleluia, glória a Deus.